Queria que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo de número 103, versículo 8 a 14. Este é um salmo de Davi. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas transgressões. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amém? É uma palavra tremenda do salmista Davi. É um dia que o salmista Davi estava inspirado e ele deve ter acordado com um desejo muito grande de conversar com ele mesmo. Se você pegar este salmo, ele está conversando com a sua alma, está falando com a sua alma. Você já conversou com a sua alma? Sim ou não? Esse pastor é louco, né? Você nunca conversou com você mesmo? Eu já conversei comigo mesmo. Eu me lembro que um dia eu saí do banco, ia para a faculdade à noite, e eu andei 4 quarteirões, eu saía do banco às 7 horas, entrava na faculdade às 7h30, e desesperado, andei 4 quarteirões, eu quase dei 2 batidas. Aí eu encostei o carro e conversei comigo. Calma, aquieta-te, senão você não vai chegar na faculdade hoje, não é? Precisamos de vez em quando conversar com a nossa alma. A nossa alma é o centro das nossas emoções, tudo passa pela nossa alma. Saudade, sofrimentos, dores, todos os sentimentos passam pela nossa alma. E o Davi aqui, ele está conversando com a sua alma, dizendo para ela os benefícios que Deus fazia por ela. Ele está mostrando para a sua alma a grandeza do Deus que nós servimos. Aleluia. Davi errou bastante, errou muito. Mas ele conversava com a sua alma, mostrando o Deus a quem ele servia. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do camarada ruim. Não tem prazer. Antes, Ele quer que todos se salvem. Amém? Aleluia. Então, você não vai para o inferno porque cortou o cabelo, porque usa brinco, porque usa pulseira. Umas bobagens, né, que inventaram. Tinha uma igreja antigamente que o homem que não usava chapéu era excluído da igreja. Hoje nem existe mais chapéu, né? Não faz mais parte. Cada bobagem que os homens inventaram, porque esqueceram que servem a um Deus misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chamou a atenção é este versículo. Versículo 10 diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas transgressões. E no versículo 14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Amém? O Senhor conhece você. Conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, desde quando você nasceu. Conhece a sua ansiedade, conhece o que você está pensando. O salmista diz assim: antes de sair uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe aquilo que eu estou pensando. Aleluia. E Ele ama você. E Ele está aqui nesta noite, através do Espírito Santo, para te abençoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há um pastor, Paulo Romero, amigo de alguns irmãos aqui, que
que ele escreveu um livro chamado Super Crentes. As pessoas, ele estava combatendo uma doutrina que o crente não pode ficar doente, o crente não pode estar triste, o crente não pode estar abatido, o crente não pode estar passando por tribulações, o crente não pode ficar desempregado, não pode ficar uma série de coisas. E ele escreveu esse livro Super Crentes, né? Você não é o super-homem, você não é o Homem-Aranha, você não é Mulher Maravilha, você é um ser humano que Deus conhece perfeitamente as suas fraquezas e as suas necessidades. Ele sabe da tua fragilidade, Ele sabe que você ainda vai pisar muito na bola com Ele, vai deixar de obedecê-lo, vai deixar muitas vezes algumas transgressões fazer parte da sua vida, mas Ele te ama e Ele te recebe a cada dia. Aleluia. Não é? Eu tive um colega de banco que ele sempre... Trabalhei muito tempo junto com ele, sabia que eu era um servo de Deus, e ele sofreu um acidente de carro. Um ônibus bateu no fusquinha dele lá, e ele estava no hospital, o joelho dele moeu todo naquela batida, e ele me ligou no dia seguinte e disse: Rodrigues, você que é um homem de Deus, pede para os seus irmãos lá orar por mim. O estado dele era bastante sério, o médico disse que ele seria engessado do pescoço até o tornozelo. Mas nós oramos, nós intercedemos, ele nunca foi à igreja, ele nunca quis saber de Deus, mas Deus o visitou. E o médico um dia disse para ele: Renaud, eu não sei o que aconteceu, mas você vai sair do hospital, sexta-feira eu vou te dar alta e você vai sair daqui sem nenhuma pedrinha de gesso. Porque Deus o visitou. Aleluia. Prazer de Deus é te abençoar. Mesmo que você dê suas mancadas, o prazer dele é te abençoar. Aleluia. A palavra diz aqui no versículo 14, Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, que somos fracos, que somos dependentes da sua misericórdia. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, que nós sempre, os evangélicos, usam a vida deste homem, né? Você conhece o ditado popular da paciência de Jó, da perseverança de Jó. Não existe na Bíblia um homem que Deus deu um testemunho tão bom a respeito dele. Lá no capítulo 1 de Jó, você pode abrir, por favor. A Bíblia fala muito bem deste homem. Lá no capítulo 1, versículo 8. Bom, vamos ver desde o 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu a Deus e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: você já prestou atenção no meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí vem a resposta. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? É interessante essa conversa, este diálogo entre Deus e o diabo. E Deus chama atenção para o diabo e diz: olha, diabo, você conhece na terra um homem que nem esse aqui, Jó? E a palavra diz que ele era sincero. Irmãos, para nós chegarmos a ser chamado por Deus de sincero, não é? Precisa ser muito, muito sincero. E é uma qualidade que muitas vezes nós reclamamos das pessoas, até dos nossos parentes. Oh, a pessoa não foi sincera comigo. Ah, meu tio, meu irmão, não foi sincero comigo. Ele me falou uma coisa e eu descobri que era outra. Mas Deus diz para o diabo:
ele é sincero. E o diabo não disse que não era. Uma outra qualidade que havia na vida deste homem, reto, um homem de retidão, um homem que tinha um caráter irretocável. Essa era a qualidade de Jó. Não foi nenhum homem que tinha algum interesse para dar essas características de Jó, mas o próprio Deus está falando que ele é assim. Ele é reto. Há retidão na vida deste homem. E a palavra diz que Jó era o homem mais rico do mundo naquele tempo. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Mas ele era sincero, havia retidão na vida daquele homem. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para os nossos políticos, e nós vemos tudo aquilo que está acontecendo, falta sinceridade, falta retidão. E mais uma coisa que Deus fala dele, o homem que se desviava do mal. Olha, ele vê algo ruim e ele se desvia do mal. Não entra em nenhuma roubada, não entra em nenhuma coisa furada, ele se desvia do mal. E o apóstolo Paulo aconselha a cada um de nós a evitarmos a aparência do mal. Não é? Olha, eu não vou participar disso porque há alguma coisa errada nessa situação. Não é? Eu não posso fazer isso. Hoje nós vemos tantas coisas que o nosso país é um país onde o quebra-galho, né, o jeitinho brasileiro, que na realidade não é o jeitinho brasileiro, são coisas erradas que nós fazemos. Ali é contramão, mas é só um quarteirão, não tem problema. Fala que eu não estou, não é? Eu comprei por 50, mas fala que custou 100. São coisinhas que nós vamos fazendo, que para nós, o nosso país, parece ser esperto, né? Depois que o Gerson inventou lá, você sempre levar vantagem em tudo, não é? E a nossa sociedade vive assim. Tem a vaga lá de deficiente, só tem ela lá. Não, mas é 2 minutinhos só, não tem problema. A palavra diz que se Jó estivesse aqui, ele não estaria, se não fosse idoso, ele não estaria na fila do idoso, na vaga do idoso, ele não estaria estacionando o seu carro na vaga do deficiente físico, ele não estaria fazendo uma série de coisas, porque a palavra diz que ele se desviava do mal, ele evitava transgressões. E a palavra diz mais uma coisa, Deus diz para o diabo, olha, ele é um homem que teme o meu nome, ele reverencia o meu nome, ele tem prazer em estar na minha presença, aleluia. A palavra diz que os filhos de Jó faziam muitas festas, muitos banquetes, e Jó, como um pai, dava um exemplo de um pai, ele se acordava de madrugada, ele ia oferecer sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Realmente esse homem impressionava pelas suas atitudes. O diabo diz, olha, também Deus, você dá tudo para ele. Você dá tudo para ele, ele não tem problema nenhum, ele não tem problema de doença, os seus filhos são pessoas boas, ele tem muito dinheiro, ele tem muito rebanho, ele é um homem próspero, ele tem saúde. Tira alguma coisa dele e você vai ver como ele vai negar o teu nome. E Deus permite que o diabo toque na vida dos seus filhos. Todos morreram em um dia só. Deus permite que ele toque no seu poder material. Aí veja no versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele continuava sendo um homem reto. Lá no capítulo 2, no versículo 10, mas ele lhe disse, versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade?
amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Não é? Não estou dizendo que Deus que mandou maldição na vida dele, mas permitiu que o nosso inimigo destruísse aquilo que ele tinha. Mas a palavra diz que ele continuou fiel ao Senhor. Continuou servindo a Deus com sinceridade, continuou sendo um homem reto, como continuou sendo um homem sincero a Deus, continuou adorando a Deus, apesar de todo o seu sofrimento. E você vai dizer: esse homem é perfeito. Esse homem é um super-homem. Esse homem, eu não posso nem chegar aos pés dele. Mas Jó também tinha suas fraquezas, porque era um ser humano. Veja o que diz a palavra lá no capítulo 3, versículo 25 e 26. Diz a palavra: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Apesar de toda essa característica de Jó, apesar da fidelidade dele a Deus, apesar dele ser um homem reto, apesar dele ser um homem que andava segundo a palavra de Deus, apesar dele ser um homem sincero, ele era um ser humano, como eu e você. Amém? Eu estou aqui no lugar de pastor, mas eu sou um ser humano. Há algumas coisas que me machucam, algumas coisas que me preocupam, algumas coisas que me trazem ansiedade. Algumas coisas te machucam, algumas coisas te trazem ansiedade, algumas coisas te trazem insegurança, algumas coisas te trazem medo. Você pode dar glória a Deus porque você é normal. Aleluia. E Ele te ama. Veja que, apesar de toda essa estrutura dele ser elogiado por Deus, Deus desafiou a Satanás: há na terra um homem semelhante a este. A palavra diz, ele faz a sua confissão: porque o que eu temia me aconteceu. E o que eu receava me aconteceu. Então havia medos na sua vida. Havia insegurança na sua vida. Havia dificuldades que todo ser humano tem, não é? Mas eu não posso ser dependente dessas dificuldades. Hoje todo mundo anda à noite preocupado no farol, se tem algum movimento estranho, se tem alguém, não é? Porque somos seres humanos. Temos as nossas dificuldades, mas saiba que Deus está presente na sua vida. Aleluia. Parece que quando nós olhamos a declaração de Deus a respeito de Jó, parece que quando nós olhamos para a sua declaração, que em tudo isso, tudo aquilo que sobreveio sobre a vida dele, ele não murmurou, ele não pecou. Quando a sua esposa o desafiou: ô Jó, larga a mão de ser trouxa, cara. Você já perdeu todos os filhos, nossos filhos morreram. Nós perdemos todos os nossos bens, você perdeu a sua saúde, você ainda fica dando glória a Deus aí? Para com isso, cara. Isso, Deus não existe. E ele falou: você fala como uma doida. E a palavra diz que em nada disso Jó pecou contra o Senhor. Mas o que sustentava a vida deste homem, que passou por tamanho sofrimento? Ele tinha esperança. Eu tenho esperança. Você tem esperança? Aleluia. O Edmilson falou da esperança aqui. Jesus disse assim para Marta, quando Lázaro estava morto já há 4 dias, Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Para Deus não há impossível. Veja o que ele diz lá no capítulo 19, onde estava baseada a força deste homem no meio das suas lutas e tribulações. Versículo 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros o verão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. É essa a esperança que sustentava aquele homem. Porque esse Redentor, ele não nos trata segundo as nossas fraquezas, porque ele nos conhece. E ele está aqui nesta noite para te ajudar, para te abençoar, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer cura ao teu coração, ao teu corpo, à tua alma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu tinha medo dessas coisas acontecerem. Eu tinha medo dos meus filhos morrerem. Eu tinha medo de perder as minhas provisões, os meus bens. Eu tinha medo. Eu receava que isso podia acontecer. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele diz, né? Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Nós podemos ver a Deus agindo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Isaías 64:4 diz que nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por você. Amém? Aleluia. Deus trabalhou na vida do irmão Gilson. Deus trabalhou na vida da irmã Adriana, a capacitou, a abençoou, de 12 só ela aprovada, porque Deus estava abençoando a vida dela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós servimos um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor, se inclina para ouvir a nossa oração, aleluia, Ele está aqui nesta noite para ouvir o teu clamor. Deus sabe das tuas fraquezas. Deus sabia que Jó era um ser humano que também tinha fraquezas. Você acha que Deus não sabia que ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha? Não é? Quantas vezes nós temos medo de você estar vivendo um momento tão bom? Você tem medo, vem o medo. Ai, será que vai ser de mim agora? Será que vai dar certo? Será que não vai? Não é? Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa esperança está baseada neste Deus maravilhoso que nós servimos. Como diz lá o Salmo de número 103. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Aleluia. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. E Ele quer abençoar você nesta noite. Aleluia. Eu não sei o medo que passa pelo teu coração, pela tua alma. Incertezas, vivendo daquela forma, tendo um testemunho maravilhoso de Deus. Jó tinha incertezas no seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você.
Aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria que você falasse para o seu irmão: Deus sabe que você é frágil. Deus sabe que você é pó. E Ele tem misericórdia de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Talvez você tenha um dom do Espírito Santo, você fala em línguas, você tem unção de adoração, você tem unção de louvor, você tem o dom de cura, de libertação, mas ainda você tem medo no seu coração. Ainda você carrega incertezas no seu coração. O Senhor está aqui nesta noite para te ajudar. Ele não vai repreender você, mas Ele vai abençoar você. Talvez na sua carreira profissional, no teu casamento, pensamento sobre teus filhos, o Senhor está aqui, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E eu queria fazer um desafio a você. Você vir aqui à frente, eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Aleluia. O Senhor está aqui para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós somos pó. Aleluia. Medo, incerteza, muitas vezes. Aleluia. Aleluia. Ele quer te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, mas Ele tem o desejo de abençoar. Jesus tratou com aquela mulher que veio até Ele. Jesus falou: olha, você já teve 5 maridos. Esse que você está não é seu marido. Jesus não trouxe acusação sobre a vida dela, mas trouxe uma bênção para a vida dela. Ele veio para abençoar. Ele veio para curar. Ele veio para libertar. Aleluia. 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 Porque o que eu temia veio, e o que eu receava me aconteceu. Talvez uma enfermidade, um histórico familiar veio sobre você. Isso te traz medo, te traz insegurança. O Senhor quer te ajudar nesta noite. Aleluia. Queria que vocês repetissem comigo esta oração. Senhor meu Deus, eu estou aqui diante da Tua presença. Eu sei que sou fraco, que eu sou pó, mas eu sei que o meu Redentor vive, que Ele é misericordioso, que Ele é benigno, e que Tu, Senhor, nunca me trata segundo as minhas fraquezas, mas Tu me abençoas, Tu me sustenta pela Tua graça. Eu oro a Ti, ó Deus, pedindo que a unção do Teu poder esteja sobre a minha vida, desde agora e por todos os dias da minha vida. Amém. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és misericordioso, Tu és benigno, Tu és amoroso. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, que toda ansiedade, todo medo, Senhor, que muitas vezes assombra a nossa vida, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus.
mesmo que vier sobre nós, Senhor, aquilo que ainda traz medo ao nosso coração, que nós possamos olhar, Senhor, para os céus e dizer para toda obra maligna, para todo espírito maligno, que o meu Redentor vive, aleluia, e que Ele se levantará para me abençoar, para me sustentar, para me renovar. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, ó Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ele está aqui para te ajudar. Aleluia.